não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, o mundo da ciência não é delimitado pela estrutura da realidade, pela estrutura do cosmos, mas pelas nossas possibilidades de ação. E as possibilidades de ação, elas estão hierarquizadas conforme o poder de ação. Portanto, quem tem mais poder de ação delimita o horizonte cognitivo permitido e proibido, ou conveniente e inconveniente. Então, é claro que isso é determinado pelos governos e pelas grandes fortunas. Este é o mundo deles, é o mundo em que eles vivem, é o mundo no qual eles querem que a gente viva também. Mas os bebês que nascem ignoram isso completamente e continuam entrando dentro da mesma estrutura da realidade que sempre existiu. Isso quer dizer que esta proposta, vamos dizer, do controle social científico, ela sempre vai falhar. Ela nunca será realizada, mas ela produzirá outros resultados que ela mesma não prevê. Se ver as duas grandes propostas totalitárias, o comunismo e o nazismo, não produziram o que diziam que iam produzir, mas produziram efeitos. Porque efeitos absolutamente desastrosos, catastróficos. Né? E vai ser sempre assim. Quer dizer, quando o sujeito diz que vai fazer uma coisa impossível, ele vai fazer alguma coisa, mas será certamente outra coisa. E essa coisa, ele não tem controle sobre ela. Então, isso quer dizer que quanto maior o controle social, maior o descontrole social. Quer dizer que a sociedade perfeitamente controlada corresponderá ao caos total. Porque, você vê, tudo que nós falamos aqui nos mostra que, quer dizer, a estrutura da realidade é uma estrutura sempre em aberto, mas não totalmente em aberto. Ela é uma tensão entre o conhecido e o desconhecido. Uma tensão entre o controlado e o incontrolável. Sempre foi assim. Nossa vida é assim, nossa percepção é assim, as artes são assim, a própria ciência é assim, os planos políticos, o poder político é assim, tudo é assim. Bom, vai chegar um dia que as pessoas vão ter que reconhecer que é assim. Né? E entender que toda proposta de controle social, ela, se não for ela própria controlada, ela só vai produzir caos. Nesse mesmo porquê, é o seguinte, você quando começa com o seu belo plano de controle social, você tem uns 30, 40 anos, até você implantar o seu controle social, você está com 70, 80 e já está para morrer. Então você já não está controlando mais coisa nenhuma. Isso é o óbvio, né? Chega aí o Ciro Gomes, eu quero controle social. Quantos anos você tem? 60. Quanto tempo você vai precisar para fazer o tal do controle social? É só pensar um pouco, você vê que isso é absurdo. O controle social, na verdade, não existe. Existe o esforço para implantá-lo. E esse esforço produz resultados, que não tem nada a ver com o resultado anunciado. É sempre assim. Você vê, por exemplo, na União Soviética. Hoje sabe-se que na União Soviética 50% da economia era economia privada. 50%. Era proibida, mas estava lá. Mas se era proibido, por que eles não acabavam de vez com ela? Porque se acabasse de vez com ela, ia acabar de vez com a economia inteira. Então os caras estavam dizendo, olha, o comunismo é impossível, mas nós vamos continuar agindo em nome dele. Então, você não vai fazer comunismo nenhum, você vai fazer um outro treco, que não tem nem nome. A economia soviética não tem nome, você não sabe que porcaria é aquela. Né? Na China, eles são um pouco mais espertos, eles estão admitindo esta margem de confusão. Tá certo?
e eles exercem o controle nos domínios onde a ação governamental é possível. Mas tem outras áreas onde acontecem coisas que eles não podem prever, como a expansão do cristianismo dentro da China. Até tem um ex-presidente da China, que acho que o Deng Xiaoping, falou: se eu pudesse, eu transformava o cristianismo na religião oficial da China. Eles não contavam com isso, e aconteceu. Esse negócio do controle dos nascimentos, tá? já afrouxava esse negócio. Né? Então, todo o controle social acaba descontrolando tudo. Então, vamos dizer, por isso que eu acho, e tem razão Lao Tse, né? O melhor governante é aquele que não faz nada. Né? Tem um presidente americano, não lembro qual foi, era um gordo, esqueci o nome dele. Ele acordava de manhã e perguntava: o país ainda está aí? Esse é ótimo, presidente. Então, agora, no Brasil, a tradição das eleições presidenciais é cada um vir com um plano de Brasil. A gente tem um plano de Brasil inteiro, pronto. Né? Claro que nunca nenhum plano foi realizado e nunca será. Né? Agora, por exemplo, o Bolsonaro é um candidato muito mais modesto, porque ele diz: bom, eu vou tentar resolver 1 ou 2 probleminhas. E o resto não sei. Eu achei isso muito mais racional do que você vê com o plano de Brasil. O Ciro Gomes, eu mesmo sou um dos culpados da existência política do Ciro Gomes, porque a primeira candidatura presidencial dele fui eu que lancei, sabe? Foi na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, onde ele lançou o livro, que era o programa dele, o Plano de Brasil, que ele fez junto com o Roberto Mangabeira Unger. Eu não tinha nem lido o livro, depois quando eu li, eu lancei o livro, fiquei horrorizado quando li o livro. Mas eu não conhecia direito o Ciro Gomes, ele parecia um sujeito simpático, tá? Vamos lançar o livro dele, lançamos. Né? Foi um comício. Ele transformou aquilo num comício, uma loucura. Uma loucura. Barraca. Depois eu li o livro do Mangabeira Unger, eu fiquei horrorizado. Eu falei: esse homem é completamente doido. Né? É um sujeito, ele nunca escreveu uma linha a respeito da realidade, só a respeito do que deve ser. Ele é o cara mais normativo do mundo, né? Ele é a palavra de Deus. Espero que não pegue seu vídeo fora do contexto e assuma isso como um apoio ao Ciro Gomes. Não, eu estou me penitenciando, eu ajudei o cara a se lançar como candidato. Não faria isso hoje, de jeito nenhum. Mas na época ele me impressionou como um sujeito, assim, eu não tinha lido o livro, não sabia qual era o programa. Ele é um cara que fala bem, parecia um homem corajoso, tá? Inclusive um cara falou umas besteiras lá, ele ameaçou dar umas porradas no cara. Me impressionou bem, falava: esse cara é macho. Mas é completamente biruta. Era Top Books? A Top Books, Olha, tem várias coisas que eu fiz e que eu me arrependo. Uma delas foi... né, um amigo comum pediu para eu escrever umas sugestões para o Itamar Franco. Eu fui lá e escrevi um negócio sugerindo que o Itamar Franco, isso foi quando? 20 anos atrás. 97. Ele era um cara nacionalista, ele estava contra esse negócio globalista. Eu falei: por que você não faz um congresso nacionalista mundial? Você pega todas as correntes nacionalistas do mundo, de direita e esquerda, reúne tudo em Belo Horizonte e você sai como grande líder nacionalista do mundo. Né? A ideia é incrível, né? Só que daí... Mas tudo por escrito, né? Você redigiu. Não, eu redigi o relatório explicando tudo, como é que ia fazer. Tá? Alguém deu uma cópia desse negócio para o Inácio Ramonet, que é o homem do Le Monde Diplomatique, e o Inácio Ramonet transformou aquilo no Fórum Social Mundial, no qual o Itamar Franco não foi nem convidado. O mundo é cheio de ironias, porque a gente não controla nada. Aquilo deu nisso. Então, eu gosto muito de comparar esse reino da controle social, a pintura com aquarela. Para você desenhar um céu na aquarela, como é que você faz? Você pinta. Né? Você não pinta nada, você joga água, espalha água na coisa e joga duas gotas de tinta e daí fica fazendo assim com o papel para dar um efeito de céu. E dá. Né? É assim que se faz em política, não dá para controlar nada. Né? É tudo mais ou menos. Né?
Mas eu acho que na esfera do conhecimento também, esse mais ou menos, esse indefinido, ele faz parte da estrutura da realidade. O nosso horizonte cognitivo, ele muda todos os dias. Entra uma informação nova e você esquece outra. Não é isso? Então, alguém, acho que foi o Jean Forestier, que escreveu, falou, não, além da história do conhecimento, nós precisamos escrever a história da ignorância. Quer dizer, tudo aquilo que nós fomos esquecendo no decorrer do tempo. E eu comecei a estudar esse assunto, a história da ignorância, coisas esquecidas. É uma monstruosidade. Coisas que nós entendíamos e de repente não entendemos mais. Mas, como nós só lembramos daquilo que aumentou, nós achamos que estamos nos píncaros da glória, tá entendendo? Nós nunca soubemos tanto quanto hoje. Não é verdade. Quando você também estuda ciência antiga, tem um livro de um arqueólogo polonês chamado Szwajler de Lubitsch, que ele estudou o templo de Luxor e foi vendo os elementos da ciência egípcia que estavam ali gravados no templo de Luxor. É um negócio que ultrapassa o nosso entendimento. Eles já sabiam tudo isso, eles entendiam, nós não entendemos mais. E tem muita coisa, vamos dizer, ciência antiga, que nós começamos a dar interpretações místicas e esotéricas, mas que não eram místicos nem esotéricos quando foi inventado. Então, também esse negócio do místico e do esotérico, isso tudo não existe. Conhecimento é conhecimento. Agora, como toda a estrutura do conhecimento é uma estrutura em aberto, é uma estrutura simbólica, nós temos que entender que também a ciência é assim. Quer dizer, não existe esse limite. Aqui está o conhecimento científico e lá está o simbólico, místico, esotérico. Isso é tudo uma bobagem. Né? Isso é uma questão administrativa. Quer dizer, no cara que, a hora que o sujeito funda uma universidade, ele tem que separar os vários departamentos e dar um edifício para cada um. Então ele diz, aqui é tal coisa, ali é tal outra coisa. Mas é uma separação só espacial. Cognitivamente não existe essa separação. Né? A própria separação de história e geografia. Né? É muito difícil você entender onde termina uma coisa e começa a outra. Né? Mas me lembro do Russell, quando ele desenha a epistemologia com campos muito bem delimitados. Não, Edmundo Husserl, ele acreditava na possibilidade de uma ontologia geral, teoria geral do ser, que inclui o que ele chamava de ontologias regionais, quer dizer, os modos de ser dos vários tipos de objetos. Que ia aí, por exemplo, sei lá, desde as borboletas até a teoria atômica, né? Cada um tem o seu modo de ser e tem as suas exigências próprias. E existem terrenos que são interconectados e outros que são eternamente separados. Ele tem a frase dele, que eu acho maravilhosa, ele diz, não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, eles são domínios regionais absolutamente separados. Tá certo? Mas eles estão separados? Bom, eles estão separados nos triângulos e nos leões, mas na nossa mente não. Senão essa própria frase dele seria impossível. Quer dizer, ele sabe a relação entre o triângulo e o leão. Ele sabe que estão separados. Portanto, na mente dele, são elementos de consciência que estão conectados de algum modo. Estão conectados pela sua desconexão objetiva. Conectados subjetivamente pela sua desconexão objetiva. Né? E tudo é assim, quer dizer, essa, também a própria distinção do subjetivo e do objetivo, ela também é... Aí precisa entrar o elemento do Mário Ferreira, que ele chama as tensões. Né? Quer dizer, tudo isso, em todas essas relações, existe um elemento tensional, quer dizer, uma coisa que força para ir para uma certa direção, mas não vai. Né? Então, no fim, tudo é uma vasta pintura de aquarela. Né? Quer dizer, e a única... é a precisão da imprecisão. É por isso que eu insisto tanto com os meus alunos, que a primeira formação que eles têm de adquirir é artística e literária. Mas eu estou falando já de educação letrada. Mas antes disso, você teria que ter, vamos dizer, o domínio corporal. A ginástica, o esporte, essa coisa toda, que vai dar para o indivíduo a percepção real da sua posição no espaço e da sua relação com os objetos. Se ele não tem isso, ele vai sempre ser um doido. Se ele não tem, por exemplo, a visão correta
o que ele pode mover com a força física e o que ele não pode. Ele não tem a noção, vamos dizer, muito precisa do limite da sua capacidade de ação. E mentalmente nós podemos imaginar que nós somos Deus e que nós vamos criar um novo universo, né? Hoje em dia todo mundo está transformando o mundo. Né? E o que transformando o mundo? Você não está transformando nem você mesmo, você não pode transformar um cachorro. Pô, né? Isso é tudo ilusão. Né? Mas alguma possibilidade de ação real nós temos. Isso aí nós a descobrimos, bom, tentando usar a nossa força para fazer certas coisas. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas, por exemplo, muitas vezes eu tive essa experiência de nadar pensando que ia para um lado e ia parar no outro. Eu falei, a minha intenção é ir reto, mas fui na diagonal. Eu acho que poucas pessoas escapam disso, né? Então, vamos dizer, o domínio do espaço físico é básico na nossa imaginação. E ele é todo baseado na cruz de 6 pontas. Que é uma coisa que... como nós localizamos a nossa Terra, nosso planeta no espaço? Pela cruz de 6 pontas. Como localizamos um grãozinho de poeira? Pela mesma cruz de 6 pontas. E o objeto que se move? Pela cruz de 6 pontas. Como que nós fazemos uma narrativa histórica? Pela cruz de 6 pontas. Porque há sempre um conflito, né? Direita e esquerda, né? Há um movimento de trás para dentro e há uma hierarquia de fatores, a vertical. Isso está sempre presente. Né? Então, veja, um dos motivos do impacto do simbolismo astrológico nas civilizações é por causa disso. Porque tudo que ele faz é baseado no desenho da cruz de 6 pontas. Então, é por isso que é fácil você transformar o sistema planetário numa espécie de imagem geral do mundo. Agora, esse é o problema que nós vamos estudar depois nas aulas. Uma coisa é saber se o esquema simbólico corresponde à estrutura geral do mundo e à estrutura geral do acontecer humano, e outra coisa é saber se os movimentos reais do céu, as posições do planeta reais, têm algo a ver com os fatos reais da Terra. Esse é outro problema completamente diferente. E todo mundo, quando começa a discutir, já confunde. Né? Então, você tem... Quer dizer, a astrologia como sistema simbólico é uma coisa, a astrologia como pretensa ciência analítica e preditiva é outra coisa. Não é isso? E também, vamos dizer, a possível existência de um fenômeno astral real, quer dizer, alguma correspondência real, física, entre os movimentos dos planetas e os acontecimentos terrestres, é um terceiro problema ainda. Nada disso foi estudado ainda. Né? Por quê? Porque todo mundo já entra no assunto, não com olhos limpos, você está entendendo? Mas já com o olho de um interesse profissional e científico definido. Já que o senhor mencionou a estrela, esse referencial de 6 pontos, poderíamos considerar ele os 3 eixos de Galileu, X, Y, Z? Sim, sim. Só que coordenadas cartesianas também. Bom, interessante. E a segunda coisa em relação a isso, a própria astrologia, e daí toda a disputa com a astrologia, que nós estamos no centro, o Sol no centro, pois bem. Interessante que a teoria da relatividade ela é baseada em 2 postulados. A cruz de 6 pontas. Os referenciais de Galileu permanecem no mundo. E o segundo é que a velocidade da luz ela é constante e igual para todos os objetos, independente da posição da velocidade. Isso é praticamente a base da astrologia. Você tem o referencial das 6 direções aqui e um centro universal, que é onde você estiver, vai ser o centro. Você vê, a questão de geocentrismo e heliocentrismo surge com relação ao sistema solar, não com relação ao universo. E esse foi o problema na discussão entre Galileu e São Roberto Bellarmine, que Galileu propunha que o Sol fosse o centro do universo. E São Roberto Bellarmine disse que não pode ser,
Nós não sabemos onde está o centro do universo. Né? E São Roberto tinha razão, ele estava certo. Mas, é claro, na história, uma espécie de mitologia, lenda urbana, né? Inverte o negócio, dizendo que Galileu estava certo, ele não estava certo. Até chamei Galileu de Napoleão, porque é tão doido quanto. Na verdade, Galileu estava errado, mas ele estava certo com relação ao sistema solar. Se estivesse, mas na verdade, nem isso nós sabemos. Se você quer saber, a disputa de geocentrismo e heliocentrismo ainda continua. Você não vai pedir para... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.